E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E essa imagem aqui, esse monte de lixo aqui, que cidade vocês acham que é essa aqui, cheia de lixo? É São Paulo, Rio de Janeiro, é Nápoles, na Itália. Vou falar mais sobre isso aí e ler um comentário aqui também. Mas, pois é pessoal, direita radical vence na Itália, né? E pior que, cara, para essa mídia de esquerda, tudo é extrema direita, tudo é ultra radical, fascista, ultra conservador. Tipo, não existe direita, né? Só tem esquerda e a extrema direita, né? Para eles é assim. E é interessante, né, que pela primeira vez, né, uma mulher vai ser primeira-ministra da Itália. Só que as feministas não estão comemorando. Pelo contrário. Ou seja, isso é a vitória de uma mulher, na verdade, é uma batalha perdida para o feminismo. Não aquele feminismo benéfico ou aquela causa nobre que nós vimos aí em 1920 e tal. Não, não. Isso aí já, o feminismo de hoje virou outra coisa. Né? E é interessante que para esses movimentos, né, identitários tão abraçados pela esquerda, né, eles dizem defender gays, defender mulheres, defender os negros, mas a partir do momento que você resolve pensar diferente deles, aí você não presta mais. Independente de você ser gay, negro ou mulher. E a gente vê isso não só no exemplo aqui da Meloni, que ganhou as eleições na Itália, porque é uma mulher de direita, uma mulher conservadora, mas ano passado também houve um exemplo nos Estados Unidos. Né? Quer dizer, um quase exemplo, né? Porque ele não venceu as eleições, quase venceu. Ele seria o primeiro governador negro da Califórnia, né? O Larry Elder, mas não venceu. Só que mesmo assim, houve toda uma campanha de demonização, como sempre. E esse pessoal assim mais identitário, progressista, o pessoal do bem, né? Eles têm essa estratégia de demonização. Tudo é demonizar, é palavras que rimam com taxista, fascista, racista, extrema direita, ultradireita e tudo mais, ou nazi, né, também. Só que aí quando aparece um negro, aí fica complicado você chamar de racista, né? O que você faz? Eles ficaram tão intelectualmente preguiçosos, né, que eles não conseguem mais mudar, porque é difícil você ter que articular, parar, pensar, refletir, enfrentar a possibilidade de que talvez você não esteja certo. Isso é muito complicado, requer muitos neurônios. É muito mais fácil você usar aquele teclado mágico que eu falei que os progressistas têm, né? Um botão bem grande aqui que diz racismo. Pronto, aperta aquilo ali e sai correndo. Pensar para quê? E é o que eles fizeram até mesmo contra um negro. Né? Disseram que, né, Larry Elder, que seria o primeiro governador negro da Califórnia, era The Black Face of White Supremacy, né? A face negra do supremacismo branco. Né? E você foi alertado, colocaram aqui. Né? Isso não é um jornalzinho de esquina, não. A LA Times, né? O New York Times também, se eu não me engano, o Washington Post, vários jornais dessa mídia mainstream, assim, que a gente sabe, isso aí já está tudo infiltrado, dominado por globalistas que controlam tudo isso. E, cara, se você pensou em comentar que falar de globalismo é teoria da conspiração, cara, sai da sua caverna. Não sei como que você tem internet aí nessa caverna, mas tenta usar a internet para algo mais produtivo. É sério. Já foi conspiração um dia. Lá em 2007 você fala disso, talvez, né? Mas hoje, infelizmente, não é mais. Enfim, a gente vê, né, que para esse pessoal, né, que eles dizem apoiar, defender direitos de gays, mulheres e negros, mas só se vocês pensarem como eles, tá? Porque a partir do momento que você resolve pensar diferente, agora você é um negro conservador, é um gay também que é de direita ou é libertário, não, aí você já não presta mais pra causa. Né? Então, e nem você vai estar livre também aí de todo essas campanhas de demonização tão comuns, né? Já ouviu falar na falácia do espantalho, né? Que é quando você pega o argumento do seu oponente e você distorce tudo, demoniza o argumento dele, que aí fica muito mais fácil de rebater. Pensar pra quê? Basta você demonizar o argumento e pronto, você supostamente vence mais fácil, né? É um método maquiavélico. Ah, de fato, não, Maquiavel escreveu sobre isso, né? Como ganhar um argumento mesmo não estando certo, né? Ah,
Pois é, mas só que isso eles levaram pro next level, né, pro próximo nível, assim, aplicam isso na política, nas campanhas de demonização. Não só para argumentos, para causas, mas eles também demonizam pessoas. Porque uma vez que a pessoa está demonizada, é muito mais fácil combatê-la. Ironicamente, eles chamam de fascista, sem saber o que significa a palavra, mas quem fazia toda essa demonização lá nos anos 30 e 40 eram de fato os fascistas da Itália, liderados por Mussolini e por seu amiguinho lá da Alemanha. Eles é que demonizavam, né, os judeus e as pessoas que eles perseguiam, porque uma vez que você demonizou, desumanizou esse grupo, é muito mais fácil atacá-los e tudo que você fizer contra eles tá valendo. E hoje, né, quem faz isso, né? Esse pessoal supostamente do bem, né? Esses beautiful people, né? Eles que fazem isso agora. E isso é que é muito perigoso, né? Porque hoje, historicamente, a gente olha para trás e vê que o que aconteceu na Itália, na Alemanha, naquela época, sim, total, fascismo, nazismo e tudo mais. Ou hoje mesmo, quando a gente olha para a Rússia, a China e outros lugares, a gente vê que de fato é um regime autoritário. Mas a União Europeia, que começou como algo bonito, lindo, maravilhoso, união de países que por séculos brigaram entre si e agora estão unidos, pô, algo tão maravilhoso que pouco a pouco foi se transformando num zumbi, num monstro asqueroso do globalismo, ou praticamente o globalismo em si. Né, eu, sem querer, outro dia ia falar União Europeia, falei União Globalista e eu pensei, acho que eu nem devo me corrigir, porque é meio que isso, né? E é triste ver no que a União Europeia cada vez mais está se transformando, né? E aí os países que resistem, né? Itália, a Itália só agora, né? Mas antes da Itália, Hungria, Polônia. Aí eu tinha aqui aquela bruxa globalista lá, a Úrsula, esqueci o sobrenome dela, que nem foi eleita democraticamente, né, para ter essa posição de poder na União Europeia. Ela disse que se as coisas não forem, né, do jeito deles, e que eles têm ferramentas, né, para mudar o que está acontecendo, né, na Itália, na Polônia e na Hungria. E é que irônico, né, eles chamam tudo isso de atos antidemocráticos. Né? Cara, burocratas que nem foram eleitos democraticamente, que comandam a União Europeia, que eu nem sei se eu digo que é o braço do globalismo, talvez seja o globalismo em si, o coração do globalismo no mundo, talvez. Eles dizem que são atos antidemocráticos o fato de que esses candidatos foram eleitos democraticamente. Ou seja, inverteu, parece aquele livro lá, 1984, você inverte o sentido das palavras. Tipo, liberdade, agora quando você fala liberdade, você quer dizer prisão. Né? Quando você fala democracia, né, você quer dizer autoritarismo. Quando você fala atos antidemocráticos, na verdade você quer dizer pessoas que estão lutando pela liberdade e contra o seu autoritarismo, que é um autoritarismo disfarçado, cada vez mais. Isso é que é perigoso, cara, porque é uma coisa disfarçada. Não é aquele autoritarismo explícito que a gente vê em outros lugares do mundo. É algo disfarçado de algo maravilhoso, benéfico. Olha aqui as causas que nós apoiamos. E não se limita só à União Europeia. Queremos ampliar o nosso bom coração para o mundo, para o Brasil também. Né? Defender a Amazônia, ambientalismo. Cara, quando você ouvir atos antidemocráticos, ambientalismo, o seu alerta aqui tem que apitar. Tem bullshit aí nesse meio. Mais uma vez globalista ou fantoches ou zumbis dos globalistas falando besteira. Então cuidado, porque eles nunca vão falar o que realmente é. Queremos que você se torne o nosso escravo. Você não vai possuir nada, vai ser feliz e vai ser um escravo nosso, eternamente vigiado. Eles jamais vão dizer isso. Eles vão dizer algo maravilhoso. Olha, você vai ser feliz, mesmo não possuindo nada. Não se preocupe que a gente vai possuir tudo por você e você vai poder usar os nossos bens, aí, Agenda 2030. Vamos defendê-los dos atos antidemocráticos, vamos proteger o meio ambiente para você. Mas, como disse o Dr. Enéas há muito tempo, né, eles não estão interessados no bem da Amazônia, mas sim nos bens, né, da Amazônia. Mas enfim, a gente está falando da Itália, não é mesmo? Tá, já citei o exemplo aqui do Larry Elder, já falei como eles demonizam, né, não só a Meloni, mas também outros candidatos que supostamente eles deveriam apoiar, negros, mulheres. Cara, eu não vejo a hora de ver um candidato, seja para presidente em posição de poder, abertamente gay,
que não esteja alinhado com todo esse globalismo, esse progressismo, essa agenda, esse esquerdismo tóxico. Eles que usam a palavra tóxica, né, para outras coisas, talvez uma palavra que talvez eu não deveria usar, mas enfim, os caras estão contagiando o dicionário de um jeito, né, que daqui a pouco a gente... Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, né? Tipo, os termos que quando você escuta você tem que... Opa, calma que isso aí mudou de significado nos últimos anos. A palavra tóxica é uma delas também, porque as feministas usam muito isso, né, para falar do suposto machismo tóxico dos homens, né? Mas se você for ver, falando nisso, né, a Meloni estaria lutando contra isso porque ela vai controlar toda essa invasão de homens que têm essa cultura, que estão importando essa cultura para a Europa, do machismo, né, da homofobia. Ela quer não dar um basta, mas colocar um freio nisso, porque a Itália é o portão de entrada e já está recebendo há anos e anos e anos tudo isso. Então, cara, as feministas deveriam estar aplaudindo essa mulher. Só que não. Vai entender, né? Vai entender a lavagem cerebral, né, desse pessoal esquerdoso. O que mais eu anotei aqui para falar? Tem um comentário aqui sobre Nápoles. Eu comecei mostrando os lixos, né, lá em Nápoles, não foi? Onde que tá aqui? Tantas abas abertas. Tem um reflexo aí, não dá pra ver direito, mas se eu for editar o vídeo também vai dar um trabalhão. E aí, pessoal, eu fiz um vídeo lá sobre lugares na Europa, favelas na Europa, lugares, tipo assim, tem lugares na Europa que, cara, assim, tá pior que o Brasil, né? Mas assim, o Brasil já é um país que é emergente, para não dizer subdesenvolvido, mas vamos dizer emergente, tá? Esse é o status do Brasil, enquanto que, pô, Europa já era para estar num estado muito mais avançado. Sim, só que há bolhas de pobreza e de miséria na Europa que... Cara, quando eu falei no meu vídeo, eu não estava exagerando. Quando eu disse que são favelas na Europa que são piores que as favelas do Brasil. E muitas pessoas comentam lá, ai, que exagero. Não, quando você compara especificamente ali favelas no Brasil, as pessoas têm eletricidade, têm gatunete. Enquanto que algumas que eu mostrei lá na Eslováquia não tinham nem eletricidade. Mostrei uma mulher ali morando com 9 filhos num quartinho sem eletricidade. Então, nesse caso específico, sim, eles estão vivendo em condições piores que muitas pessoas vivem em favelas no Brasil. Ou comunidade, caso você queira chamar assim, tá? Não vai brigar comigo também por causa disso. Eu vou ler aqui o comentário, para o vídeo não ficar muito longo. Comentário interessante, né, sobre Nápoles. Ou Nápoles, ou Naples, né, em inglês. Eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre Nápoles. Morei ali na região por 4 meses durante minha obtenção da cidadania. Posso dizer que fiquei extremamente assustado e frustrado em muitos níveis. Minha realidade no Brasil não me fez conhecer as piores favelas daqui, né, do Brasil. Mas o pouco que conheci e frequentei por conta da faculdade, atendimentos, nada se comparava à pobreza, sujeira e destruição de Nápoles. Ou seja, as favelas que ele frequentava no Brasil não eram tão ruins quanto as de Nápoles. Uma cidade, né, Nápoles, né, uma cidade que um dia foi capital do sul da Itália, que dizem ter sido riquíssima, hoje é jogada às traças e ao lixo. Até os locais turísticos, né, nada preservados ou conservados. A cidade por si só é uma grande favela. Onde morei, que é uma cidade ao lado, era mais organizado, limpo e mais próspero que a própria Nápoles. Mas o povo tem um sentimento de que lá é o melhor lugar do mundo, né? E que a culpa da pobreza é Roma, né? E a unificação da Itália. Ou seja, a culpa é política, né? E a unificação da Itália. E antes de continuar o comentário aqui, só para colocar um contexto, no vídeo ali, quando eu falei de todo esse lixo, eu falei da minha visita a Roma também, tudo cheio de lixo, isso aí, cara, tem acontecido muito na Itália, né? Frequentemente, tá? É uma crise, depois passa, depois volta, depois passa, cara, é foda. Mas aconteceu em Nápoles, em Roma, eu vi isso em Roma. E em 2018 teve até uma reportagem que a CNN entrevistou um morador lá que disse, né, ele fez uma apologia ao Mussolini, né? Ele disse que se fosse o Mussolini no poder, ele já teria limpado essas ruas há muito tempo. E aí no meu vídeo eu comentei que as cagadas de um extremo do espectro político fazem com que as pessoas comecem a ter fantasias por outro extremo. Porque assim, fascismo, Mussolini, que porcaria, não, a gente não quer isso. Mas também
não vale a pena você viver no outro extremo, que é o que toda essa agenda progressista vem causando diretamente e indiretamente na Europa. Então nenhum dos extremos é bom, mas um extremo faz com que as pessoas comecem a fantasiar o outro extremo, né? Então isso é ruim. E aí ele comentou aqui, né, a parte do Mussolini. Ah, putz, já me perdi aqui, o comentário é longo pra caramba. O povo tem um sentimento de que é o melhor lugar do mundo. E sim, ouvi muita gente dizendo que durante o fascismo foi melhor e que Mussolini foi excelente. Inclusive presenciei pessoas ouvindo música da época. Espero que tenha sido músicas da resistência, né? Tipo Bella Ciao, que tocava lá na série La Caça de Papel. Apesar da pobreza e sujeira, o povo é de um carisma e atenção sobrenatural. Amam o Brasil e os brasileiros. E muitos da região têm propriedades no Nordeste do Brasil. Ok? Além da comida, a comida é fenomenal e, claro, a melhor pizza do mundo. E isso é interessante. Aí você vê que é muito parecido com o Brasil até, né? Tem todos esses problemas, mas o povo é gente boa, é um povo alegre, a comida é boa. Mas agora, essa parte aí do Mussolini é complicada. E é isso que eu queria falar, pessoal. Eu não coloco minha mão no fogo pela Meloni, candidata de direita. Ok, maravilha. O que ela fala, em muitos casos, é bom senso, mas hoje o bom senso se tornou absurdo. O bom senso agora é o quê? É fascismo, é extrema-direita, você querer proteger suas fronteiras. O que, como libertário, eu poderia até dizer que é besteira, mas a gente não vive numa utopia libertária. Nós vivemos num mundo onde há estados. Então, o Estado ali querer proteger suas fronteiras, no status quo atual, cara, não deveria ser algo bizarro, ainda mais quando o país é a porta de entrada de um fluxo enorme, enorme de migrantes econômicos e alguns refugiados. Né? E a mídia sempre mostra pra gente isso aqui, ó. Os refugiados, eles mostram isso, né? Família, olha aí, ó, as crianças. E há uma minoria assim, que devemos ajudar. É claro, há boas pessoas aqui. Só que normalmente não é isso. O que a Itália anda recebendo da Europa é isso aqui, ó. Certo? Homens, 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 e mais homens e homens e homens. Aqui, ó. E que há todos esses incentivos. Tipo, ó, chega lá na Suécia, na Alemanha, você vai poder, né, ter tudo de graça, não vai ter que trabalhar muito. Sem contar os incentivos também para todo um black market, um mercado negro. E pessoal, porra, não vai me cancelar porque eu falei mercado negro, eu não sei qual é o termo correto para usar agora no dicionário politicamente correto, mas em português e inglês anda assim, tá? O que? São os coiotes. E muitos desses migrantes econômicos ou refugiados, que seja só homens ou famílias, eles pagam muito dinheiro, dinheiro suado, pouco dinheiro que eles têm, para ser colocado num barquinho que pode afundar, com a promessa de que vai para a Europa que lá você vai ter uma vida fácil. E não é isso que está acontecendo. Então tem todo um problema causado aqui. E o pessoal progressista de esquerda vira as costas para isso. E você não pode nem ter um diálogo, porque não, você tem um diálogo sobre isso é xenofobia, é racismo, não pode. Entendeu? Então, cara, você querer ter um diálogo sobre isso, reduzir esse fluxo, tirar esse incentivo que vai quebrar o negócio aí dos coiotes, do mercado negro, cara, parece bom senso. Só que esse bom senso é visto como racismo, xenofobia, extrema-direita, fascista, ultra, mega radical. E você não consegue mais ter um diálogo com essas pessoas. Entendeu? Então, assim, o que ela fala por enquanto pode ser bom senso, ela fala de Deus também. Cara, eu não sou religioso, não acredito, mas eu entendo, eu respeito, entendeu? E tudo que ela fala de soberania, maravilhoso. E quando outros países de outros lugares do mundo, incluindo países muçulmanos, falam disso, porra, é maravilhoso. É uma cultura diferente que devemos respeitar, eles querem ter uma soberania, querem ser respeitados, maravilhoso. Mas agora quando a Itália fala a mesma coisa, não pode. É racismo. Se a Alemanha fala a mesma coisa, então, meu Deus, soberania da Alemanha, nacionalismo? Acho que não. Mas enfim, quando é um país ocidental, europeu, não pode. Então a gente tem esse duplo padrão. A gente não, né? O pessoal aí da esquerda, os fantoches zumbis do progressismo, do globalismo, tem esse duplo padrão. E é difícil ter um diálogo racional com essas pessoas, devido a esse duplo padrão. Então assim, o que ela fala, grande parte do que ela fala é bom senso, é visto como fascismo, extrema-direita, pelos zumbis esquerdosos do globalismo. Claro, o que até é um elogio se for ver, né?
ser visto como extrema-direita por esses zumbis. Mas assim, eu não coloco minha mão no fogo por ela, certo? Porque são políticos, certo? Político, de esquerda eu já tô careca de saber que sempre faz eles têm feito muitas besteiras, mas de direita também, certo? Então, eu, tendo uma visão mais libertária, não vou colocar minha mão no fogo por político. Mas ainda assim, o que eu falo aqui para encerrar é que quando a direita faz uma besteira, é muito mais fácil você combater e lutar contra alguma coisa errada, dita ou feita por um governador de direita, um político que seja, ou um artista, alguém da direita fez alguma coisa, sei lá, alguma coisa que é de fato homofóbica, sem ser lacração, mas homofobia de fato. Exemplo. É mais fácil combater porque você tem toda a mídia Hollywood, a mídia mainstream, né, a mídia tradicional, as instituições, tudo, eles estão tão voltados e alinhados com os interesses da esquerda e do globalismo que, se de fato tem o exagero por parte da direita, é muito mais fácil combater esse exagero. Agora, quando tem exagero por parte da esquerda atualmente, nos anos 40 era outra coisa, mas atualmente, cara, é difícil. Porque eles têm a mídia, eles têm Hollywood também, e não venha falar que é conspiração. Tipo, vai ver Netflix. As grandes, a BlackRock, todos os grandes investidores do mundo, tem até essa bosta de ESG, né, que também é uma balela aí, que pra receber investimento, dinheiro, você tem que cumprir uma certa função social na sua empresa, né? Lacração. Então você tem tudo isso, você tem Hollywood, tem toda a cultura aí do lado deles, tem a mídia mainstream e todo esse globalismo poderoso. Então, cara, se alguém de direita faz merda, é muito mais fácil consertar. Pelo menos atualmente, né? Comparado com a esquerda. É isso, então eu não vou colocar minha mão no fogo por político, mas eu tenho esperança aqui pela Itália agora. E eu podia até ter votado, né, que agora eu já tenho minha cidadania italiana, que chegou depois de ter passado aí por mais de 30 países com passaporte brasileiro. Chegou para mim lá em Portugal, né, até os papéis, né, poderia ter votado. Na Itália o voto não é obrigatório igual no Brasil. Mas eu não estava lá para ir até o consulado, meu endereço lá está como Portugal. Se pudesse facilmente fazer como na Estônia, né? Você resolve tudo online, vota online, ou então muda aqui para o consulado de São Paulo enquanto eu estou aqui, eu teria votado, né? Mas a Itália é bem burocrático. E esse é um problema também da Itália, pessoal, que assim, cara, a Itália tá com um certo atraso que é desnecessário. É um país extremamente burocrático, assim, país muito bonito, história, o quanto que o país influenciou o mundo, influenciou o Brasil também com a imigração italiana. Foram imigrantes que batalharam nos Estados Unidos, no Brasil, ajudaram a construir diferentes lugares. Então assim, Itália cara, é um país que tinha tudo para dar certo. Em grande parte até parecido com o Brasil. É frustrante olhar para a Itália porque tem tudo para dar certo, mas é um país que está empacado. Parecido com o Brasil em certos aspectos. Então a Itália tem que deixar esse atraso de lado, cara. Essa burocracia toda, cara, assim, seria o melhor país da Europa, talvez, se passasse a aprender mais com a Estônia, né, e desburocratizar o sistema deles, né, seria uma baita de uma potência. Mas por enquanto é um país que ainda está aí preso num atraso desnecessário. Mas enfim, falei pra caramba. Pessoal, eu acabei de postar um vídeo no meu canal principal sobre o Brasil, tá? Por que o Brasil se tornou o país o maior país do hemisfério sul. Um vídeo interessante aqui para quem quer saber mais sobre história. Tá lá no outro canal, é só clicar aqui e continuar assistindo lá. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.